Há cerca de 2.500 anos, o maior império que o mundo já tinha visto até então começou de forma improvável, com um povo pequeno vivendo em uma região montanhosa da Ásia, um povo que, naquela época, era submisso a outro império. Nada indicava que eles se tornariam importantes, mas em poucas décadas, esse pequeno reino criou um império que se estendia da Índia até o Egito e governava quase metade da população da Terra. Tudo isso graças a um homem chamado Ciro, o Grande, o fundador do Império Persa. E o coração desse império ficava no território que hoje conhecemos como Irã. Mas a história de como Ciro chegou ao poder é ainda mais surpreendente, porque quando ele nasceu, teve um rei que tentou matá-lo. Ciro nasceu por volta de 600 a.C. e, segundo as crônicas antigas, seu nascimento já estava cercado de profecias. O rei dos Medos, Astiages, teria tido um sonho perturbador. Nos relatos da época, os sacerdotes interpretaram o sonho dizendo que o seu neto um dia tomaria o trono. Astiages, então, tomou uma decisão brutal. Ordenou que o bebê de sua filha Mandane, que havia se casado com um príncipe persa chamado Cambises I, fosse executado. Mas o homem encarregado de fazer isso não teve coragem. Em vez de matar a criança, ele a entregou a um pastor nas montanhas. Ciro nasceu como um garoto comum, até que anos depois sua verdadeira identidade foi descoberta. Ele era descendente da família real persa. Naquela época, os persas eram vassalos dos Medos, pagavam tributos e obedeciam ao rei Medo. Mas por volta de 550 a.C., Ciro decide se revoltar. Ele não venceu apenas pela força militar, ele venceu pela política. Muitos nobres e generais medos estavam descontentes com o rei Astiages. Sabendo disso, Ciro se aproximou deles. E quando a guerra começou, parte do próprio exército medo mudou de lado. Algumas fontes antigas dizem que, durante a batalha decisiva, generais medos simplesmente se recusaram a lutar contra Ciro. O resultado foi uma vitória surpreendente. Os persas derrubaram o império que os dominava, e assim Ciro unificou persas e medos. Isso desdobrou imediatamente o poder do novo império, mas a próxima guerra seria muito mais difícil. O Império Lídio, na atual Turquia. Seu rei Creso era considerado o homem mais rico do mundo. Inclusive, existe uma expressão antiga que dizia, rico como Creso. O reino lídio também possuía algo que poucos exércitos tinham naquela época. Cavalaria pesada extremamente poderosa. E foi aqui que Ciro usou uma estratégia inesperada. Durante a batalha decisiva, os persas colocaram camelos na frente do exército. Os cavalos lídios nunca tinham visto camelos. O cheiro e a aparência desses animais assustaram os cavalos, que entraram em pânico. E sem sua principal força militar, o exército lídio colapsou. Foi assim que um dos reinos mais ricos do mundo caiu. Mas a maior conquista de Ciro ainda estava por vir: a Babilônia. Uma cidade gigantesca, protegida por muralhas enormes e considerada praticamente impossível de conquistar. Segundo registros antigos, eles fizeram algo brilhante. O exército persa desviou parte do rio Eufrates, que atravessava a cidade. Durante a noite, o nível da água baixou. Os soldados persas então marcharam pelo leito do rio, por baixo das muralhas, e entraram na cidade praticamente sem resistência, e a Babilônia caiu, quase sem combate. Mas a verdadeira genialidade de Ciro apareceria depois da conquista. Na maioria dos impérios antigos, os conquistadores destruíram cidades e escravizaram populações inteiras, mas Ciro fez o contrário. Ele permitiu que os povos conquistados mantivessem suas religiões, suas tradições e suas lideranças locais. O mais famoso exemplo disso aparece na Bíblia. Foi Ciro quem autorizou os judeus exilados na Babilônia a retornarem para Jerusalém. Por causa disso, em alguns textos antigos, ele chega a ser chamado de libertador. Com o tempo, o império se tornou gigantesco. Governar tudo aquilo parecia impossível. Então, os persas criaram algo extremamente moderno para a época. O império foi dividido em províncias chamadas setrápias. Cada setrápia
era governada por um sátrapa, mas havia um detalhe importante. O rei mantinha inspetores secretos que viajavam pelo império. Eles eram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Se um governador estivesse abusando do poder, o imperador ficava sabendo. Para controlar um império tão grande, a comunicação era essencial. Então, os persas construíram algo revolucionário: a Estrada Real Persa, mais de 2.500 quilômetros. Ao longo da estrada havia postos de troca de cavalos. Mensageiros imperiais podiam viajar dia e noite. O historiador Heródoto escreveu uma frase famosa sobre esses mensageiros: nem neve, nem chuva, nem calor, nem escuridão da noite impedem esses mensageiros de completar sua jornada. Curiosamente, essa frase inspirou o lema do Serviço Postal dos Estados Unidos. No auge, o Império Persa governava territórios que iam da Índia até o Egito e as fronteiras da Grécia. Cerca de 40% da população mundial vivia sob seu domínio. Nenhum império havia alcançado algo parecido até então. Mas a história de Ciro não termina em glória. Ela termina de forma violenta. Segundo o historiador Heródoto, Ciro morreu em campanha, lutando contra um povo nômade ao leste do império, os Messágetas. Durante a batalha, Ciro foi derrotado e morto. Mas o que aconteceu depois é ainda mais impressionante. A rainha dos Messágetas, Tômeres, teria ordenado que encontrassem o corpo de Ciro. Quando o encontraram, mandou cortar a cabeça dele e colocá-la dentro de um recipiente cheio de sangue. E então teria dito: você que sempre teve sede de sangue, agora é que se sacie dele. O Império Persa sobreviveria por quase 2 séculos, até que surge um rei da Macedônia, Alexandre o Grande. E em menos de 10 anos, ele conquista praticamente todo o império. Hoje, o Império Persa não existe mais, mas a sua língua e o território que foi seu coração continua no centro da geopolítica mundial. O atual Irã carrega uma herança histórica que remonta a milhares de anos. Se você gosta de entender como o passado explica o mundo de hoje, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque as histórias dos antigos impérios ainda ecoam no mundo em que vivemos.